Fala, canhotos canhotas, beleza? Meu nome é Jorge Marinho, que o vídeo de hoje é sobre jogadores que desafiaram a ditadura militar brasileira, né? Hoje, dia 31 de março, 57 anos do golpe militar. Importante lembrar que esses jogadores tiveram carreiras muito prejudicadas também. Então, vamos lá para o vídeo. Pois é, quem achava que os esportistas podiam ter ficado por fora disso, esses jogadores, eu vou contar algumas histórias, não são todos os mais famosos, mais documentados. Quero começar aqui pelo Afonsinho, jogador que começou na década de 60 sua carreira em times menores, mas se destacou muito por times como Santos, Atlético Mineiro e no Botafogo, quando ele teve seu maior problema. Em 1970, 71, ele era comandado pelo técnico Zagallo, tinha acabado de ser campeão naquela Copa do Mundo de 70, totalmente vinculado à ditadura, né? Todo mundo acho que conhece essa história, e tem nessa Copa de 70 também, só a comentar um parênteses, a história do João Saldanha, né? Que era o técnico antes do Zagallo, 2, 3 meses antes, demitido por ser acusado de ser comunista e também porque desafiou uma ordem do presidente na época, o Médici, de convocar um jogador da Maravilha. Então, o que ficou para os autos da história é que ele foi demitido por isso. Então, o Zagallo assumiu, né, com o prestígio dos militares, e depois no Botafogo disse que o Afonsinho só jogaria se ele cortasse o cabelo e a barba. Ele que não dá para ver aí nas imagens na época, até hoje usa cabelo e barba grandes, coisas que são vinculadas à esquerda, né? Talvez muito provavelmente por conta do Che, do Fidel, que nem todo lugar do mundo é assim, e ele não aceitou. Tinha um agravante na época lá. O jogador não tinha direito sobre o seu próprio passe. Então o Botafogo deixou ele sem jogar e também não quis negociar ele com outro time, queria punir ele, não deixar ele jogar. Ele entrou na justiça, foi o primeiro jogador na história do Brasil a conseguir isso. O Afonso, que era de fato fichado, ele já teve relatos, né? Ele viajou com o Santos para a Europa e tinha um jornalista que acompanhava ali a comitiva. Quando o jornalista voltou ao Brasil, a ditadura, o DOPS interrogou o jornalista, sabendo se o Afonso se ele viu o Afonso fazendo algo de errado, por exemplo, em contato com times do leste europeu, que na época eram socialistas, se ele tinha tido alguma atividade subversiva. Fato é que o Afonso nunca foi convocado para a seleção, teve muito destaque na sua carreira aí. Eu, de fato, só conheci ele mais recentemente quando descobri essa história, que é muito bem documentada, mas ele nunca foi convocado para a seleção, para a Copa do Mundo, nem nada, e, enfim, não traiu seus ideais. Também disse que preferia não ser convocado para a seleção se tivesse que abrir mão de várias vezes que teve opiniões políticas. Ele que cursou medicina, inclusive, enquanto estudava, né, como Sócrates fez, vou falar do Sócrates ainda, atuou como médico, ainda está aí, sempre continuou sendo de esquerda. Esse é o primeiro caso. O segundo que eu quero falar é do Nando Antunes, Nando Coimbra, irmão mais velho do Zico. Esse é um caso também muito conhecido, né? O Zico também ficou muito famoso, e o Zico ainda teve um outro irmão, o Edu, que foi jogador de futebol. O Nando, que era o mais velho, ele era professor do Plano Nacional de Alfabetização, aquele promovido pelo Paulo Freire ali, que foi encerrado em 64, era para educar principalmente zona rural, trabalhadores, enfim, coisas do governo João Goulart. E como o Nando diz, o crime dele era ser professor nesse caso. Ele que estudava filosofia, acabou indo para o futebol. O Zico disse que os irmãos dele eram muito melhores do que ele. Apesar de ter dificuldades na carreira, conseguiu emplacar lá no Ceará, em Fortaleza, e foi vendido para Portugal, para um time chamado Belenenses. O problema é que Portugal também sofria uma ditadura militar, e ele sofreu lá muito. Ele não conseguiu jogar pelo time e foi perseguido lá pelos militares portugueses, quarto de hotel invadido, fuzil na cara, tudo. Depois o presidente do time não queria mais contratar ele, só queria se fosse pagando menos, aí ele não topou, que não faz sentido, né, por conta de um posicionamento político, ele que viajou com um contrato X, acabou voltando para o Brasil, não conseguiu emplacar mais na sua carreira, e também aqui no Brasil sofreu. Ele que tinha umas outras pessoas da família, inclusive uma prima envolvida com o combate à ditadura militar, que foi presa. Ele foi preso junto, também ficou 4 dias preso. Ele acabou sendo solto, o alvo dele era a prima dele, Cecília, e o marido dela, mas aí sofreu bastante, acabou desistindo do futebol aos 26 anos. Muito desgostoso da vida também, porque os irmãos dele, depois chegaram a jogar, o Edu e o Zico, jogou muito na seleção, todo mundo conhece. Eles começaram também a ser prejudicados, mais jovens, e ele sabia que tinha a ver com o fato de ter um comunista na família, né? O Zico não jogou Olimpíadas, o Edu não era convocado ainda para a seleção nem nada. O Nando acabou desistindo, e no fim das contas foi o único jogador de futebol que foi anistiado lá em 2010, e também recebeu indenizações porque foi muito perseguido. Acabou seguindo sua vida em outra área. Infelizmente não conseguiu seguir no futebol pela perseguição. Brasil 1, Suécia 1.
E junto do Zico, irmão do Nando, em 78, o Reinaldo Rei, ídolo do Atlético Mineiro, foi sacado da Copa do Mundo de 78, começaram os dois de titular e não jogaram mais. No Zico eu já expliquei, certamente ele não tinha uma atuação política forte, a família tinha, o Nando tinha, mas o Reinaldo pessoalmente tinha atuação política, ele que comemorava, né, com o punho cerrado, em homenagem aos Panteras Negras, como ele nunca escondeu. E também, ali ainda era um jovem jogador em 78, era muito promissor, tinha sim habilidade para ser o titular, estava jogando bem para isso, por isso que é importante citar, muitos comentaristas esportivos citam essa questão como uma perseguição à ditadura, porque logo antes de ser convocado para a Copa do Mundo, né, naquela coisa de encontrar com o presidente que na época era o Geisel chamou ele num canto, isso é testemunho do próprio Reinaldo, falou, olha, não quero saber de política, futebol com você, política, e ele não deixou de comemorar o gol, de desafiar esse símbolo completamente vinculado à esquerda, né? E claro, o Reinaldo também, um jogador negro, tinha identificação com os Panteras Negras, com a luta da igualdade racial, e ele que ficou fichado, isso aí está documentado, hoje que a gente pode saber dos arquivos, desde que ele deu entrevista em 1978, também mais antes, quando se destacou pelo Campeonato Brasileiro ali, pelo Atlético Mineiro, para um jornal chamado O Movimento, que era um jornal que era sim vinculado à esquerda, conseguia fugir muito da censura, mas era muito perseguido. Então, o Reinaldo fichado por conta disso. Depois da Copa do Mundo também, apesar de que teve outras dificuldades na carreira, com muitas lesões, ele foi perseguido pelos jornalistas conservadores no Brasil, começaram a espalhar que ele era alcoólatra e homossexual, o que, obviamente, na época e até hoje, prejudica a carreira de futebol de um jogador, apesar de que não deveria, mas que infelizmente ainda acontece e teve sua carreira muito prejudicada aí por conta disso. Por último, não menos importante, obviamente, a democracia corintiana liderada pelo Dr. Sócrates. Também estudante de medicina desde o início da carreira, depois veio exercer muito tempo, né? A medicina até morrer em 2011, nos deixando aí muitas saudades. Dr. Sócrates, ele, da democracia corintiana, todo mundo acho que conhece um pouco da história, ele entre 82 e 84, na época de redemocratização do Brasil, na pressão das diretas já, eles implantaram um modelo entre os jogadores, ali com o presidente, com o próprio treinador de autoescalação, de autogestão financeira, quem seria contratado, quem seria demitido, Sócrates fichado, junto com Walter Casagrande também, ele tinha outro jogador chamado Vladimir, que era uma das lideranças do grupo, que deu certo, eventualmente não foi o clube mais vencedor da história do Corinthians, mas deu certo, inclusive, a própria gestão financeira, acabou que o Sócrates saiu do Brasil quando não foi aprovada as diretas já, ele que só voltaria a jogar no Brasil depois do fim da ditadura militar, sempre perseguido ali pela CBF, CBD, que são instituições ainda hoje muito corruptas, né? E queria deixar essa mensagem aqui. Quem inventou que o esporte, que o futebol não deve se politizar é aquele que está muito satisfeito com o mundo como ele está, é aquele que quer manter o status quo. Não existe essa de que não há onde a política entrar. A política faz parte da vida das pessoas, o esporte faz parte da vida das pessoas. Eu quero deixar um abraço para todo mundo que está aí comemorando o golpe militar hoje. Vou fazer mais vídeos nos próximos dias sobre violações ainda mais graves de direitos humanos, esse pior momento da história do Brasil. Então, me ajuda aí deixando sua curtida. Peço mais uma vez seu comentário. Se esqueci de alguém importante, escolhi os casos mais famosos, com base aqui, inclusive, neste livro, se alguém quiser. Futebol à Esquerda é um livro de um jornalista espanhol, mas é o Sócrates aqui, ilustrando a capa, fala de muitas coisas além da ditadura militar brasileira, né, e ditaduras militares para fora, e jogadores de esquerda de várias formas, me inspirou muito, claro, esses casos documentados em outros lugares também onde eu pesquisei. Quero deixar um abraço para vocês.